Se você costuma acompanhar canais no YouTube sobre finanças e negócios, é bem provável que já tenha assistido ao filme O Lobo de Wall Street algumas vezes. É uma obra incrível que inspirou muita gente no mundo dos negócios, mas há uma frase desse filme que me deixa intrigado mesmo tantos anos depois. Lembra aquele momento em que você está vidrado em algo? Era exatamente assim que eu estava, com meu bloco de notas e caneta prontos para anotar. Se você se identifica, não se preocupe. A verdade, como Jordan Belfort, o verdadeiro Lobo de Wall Street, explicou, é que o filme é apenas vagamente baseado em seu livro, e o livro, por sua vez, é apenas vagamente baseado na realidade. Muitos detalhes foram omitidos intencionalmente do livro para evitar problemas legais, já que poderiam ser considerados produtos de atividades ilegais. Da mesma forma, o filme dirigido por Martin Scorsese, conhecido por seus filmes sobre o crime organizado, focou na história de Belfort, deixando de lado boa parte das atividades fraudulentas no mercado de ações. Mas não se preocupe, você tem a minha agora. É hora de desvendar os bastidores das operações duvidosas da Stratton Ackman e entender como permitiram a Belfort acumular o quase $1 milhão por semana em ganhos ilícitos. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Então, a reviravolta na carreira de Jordan Belfort aconteceu quando ele foi demitido da LF Rothschild, uma corretora de valores em Nova York. Antes dos anos 2000, comprar ações não era tão simples como é hoje, com acesso à internet. As pessoas ligavam para corretores de carne e osso, que davam instruções sobre quais ações comprar ou vender. Muitas vezes, eram os corretores que ligavam para os clientes e ofereciam recomendações. Isso se aplicava também à obtenção de informações sobre o mercado. Hoje em dia, uma simples pesquisa no Google nos diz o preço de uma ação, como a do GME. Mas nos anos 80, era preciso esperar pelo jornal do dia seguinte ou ligar para o corretor para saber as movimentações do mercado. Como bem disse Matthew McConaughey, no mercado de ações, ninguém, seja Warren Buffett ou outro investidor, consegue prever com certeza se as ações vão subir, descer ou se manter estáveis. Então, por que as pessoas continuavam recorrendo aos corretores? Bem, é verdade que os corretores ganhavam comissões substanciais ao intermediar essas negociações. Hoje estamos acostumados com corretoras sem comissões, mas nos anos 90, as taxas podiam chegar a 2% do valor total dos ativos negociados. Dessa taxa, 1% ficava com o corretor e a outra metade com a empresa. Jordan Belfort mais tarde entrou no mundo dos investidores. Ele trabalhou para várias empresas desse tipo, e o filme retrata isso de forma geral. Aqui entram as corretoras de balcão, bem diferentes das corretoras de câmbio, como a LF Rothschild. As corretoras de câmbio facilitavam as negociações nas bolsas públicas. Elas tinham equipes no pregão da NYSE que anunciavam as negociações em nome dos corretores das corretoras, que repassavam as informações para seus clientes. Como já mencionado, esse sistema estava sujeito a práticas questionáveis, com corretores incentivando seus clientes a realizar um grande número de negociações para aumentar suas comissões. No entanto, as bolsas tinham algum controle sobre as operações para evitar o caos. Elas tinham o poder de expulsar corretores ou corretoras que prejudicavam a reputação da bolsa. Isso poderia destruir o negócio, uma vez que, sem permissão para operar na bolsa, não havia negócios. Além disso, as bolsas regulavam rigorosamente quais empresas podiam ser listadas. Elas auditavam as demonstrações financeiras, realizavam verificações de antecedentes dos executivos e garantiam que a empresa mantivesse um padrão ético. As empresas de balcão operavam de forma diferente, sem a supervisão rigorosa das bolsas. Elas podiam ser abordadas diretamente por empresas que buscavam financiamento, seja para lançar uma nova tecnologia de radar com aplicações militares e civis ou para outros fins. Nesse cenário, as empresas de ações concordavam em financiar o projeto, mas em troca ficavam com uma parte dos lucros. Vale ressaltar que o número mágico de 50% mencionado no filme era um exagero de Hollywood.
Na realidade, os corretores de balcão ganhavam algo em torno de 10% a 20% dessas negociações. Deve ficar claro que qualquer empresa disposta a oferecer 20% provavelmente não é digna de investimento. Foi por isso que Jordan Belfort e seus colegas adotaram táticas de venda agressiva para atrair investidores inexperientes. Jordan fundou a Stratton Oakmont, uma subsidiária da Stratton Securities, que podia operar tanto no mercado de balcão quanto em empresas listadas em bolsa. Posteriormente, ele e seus cofundadores, Brian Blake e Danny Poruch, e este último retratado como Donnie Azov no filme de 2013, compraram a empresa inteira e começaram a moldar o funcionamento da Stratton Oakmont. Embora Jordan estivesse ganhando dinheiro considerável, ele sonhava com algo maior. Montou uma equipe de corretores que promoveriam agressivamente as ações de sua escolha. Antes de fazer isso, ele estabelecia contatos confiáveis que comprariam grandes quantidades de ações de empresas de pequeno porte, preferencialmente aquelas com valor de mercado inferior a 100 milhões de dólares. Depois que esses contatos, carinhosamente apelidados de buracos de rato, ou detinham uma participação substancial na empresa, Jordan instruía todos os corretores de sua equipe a sair e vender as ações a qualquer pessoa interessada. Esse frenesi de compra impulsionava o preço das ações, facilitando a venda para novos investidores com a narrativa de que esta ação dobrou de valor nesta semana, entre agora ou perderá. Quando o preço das ações atingia um determinado ponto, Jordan ordenava que seus buracos de rato o começassem a vender. Enquanto isso, sua empresa dificultava deliberadamente as vendas para os clientes regulares, instruindo os corretores a ignorar chamadas de investidores que desejassem vender ou até mesmo perdendo ordens de negociação propositalmente. Isso permitia que os buracos de rato saíssem de suas posições antes que os investidores regulares pudessem vender, fazendo com que o preço das ações despencasse quando finalmente fossem liberadas para a venda. Então, os buracos de rato entregavam os lucros a Belfort, mantendo uma parte para si. Esse esquema atingiu outro patamar quando a Stratton Oakmont começou a realizar ofertas públicas iniciais e IPOs para empresas. Um IPO ocorre quando uma empresa é listada pela primeira vez em uma bolsa de valores pública. Existem muitas regras e regulamentos envolvidos nesse processo, mas, resumidamente, o objetivo é tornar mais fácil para a empresa captar capital nos mercados públicos. Normalmente, as empresas recorrem a bancos de investimento para conduzir suas IPOs. No entanto, a Stratton Oakmont conseguiu persuadir algumas empresas a utilizar seus serviços, mesmo que reintroduzir as bolsas públicas no processo aumentasse a regulamentação e o escrutínio sobre suas operações. Jordan desenvolveu um sistema para aproveitar o melhor de ambos os mundos. Ele instruía seus buracos de rato a comprar ações de empresas que ele estava prestes a levar ao mercado de ações. Quando essas empresas faziam seu IPO, ele ordenava que sua equipe de corretores vendesse as ações do IPO a todos os seus contatos. Isso fazia com que o preço das ações subisse, atraindo a atenção de outros investidores que nem sabiam quem era a Stratton Oakmont. As pessoas ouviam falar de IPOs que subiam 50% no primeiro dia e queriam participar da festa. Enquanto isso, os buracos de rato silenciosamente vendiam suas ações, obtendo lucros substanciais. Jordan combinou eficazmente o ambiente menos regulamentado das operações de balcão com a confiança natural dos investidores em ações negociadas publicamente para criar um esquema infalível de geração de dinheiro. E é assim que a banda toca. Para aqueles que ainda não conectaram os pontos, essa estratégia é conhecida como Pump and Dump ou inflar e despejar, e foi a maneira pela qual Belfort acumulou milhões. Por algum tempo, parecia que esses esquemas estavam desaparecendo. As plataformas de negociação de ações online e o fácil acesso às informações de mercado fizeram com que os investidores não fossem mais manipulados por corretores que promoviam ações de baixo valor. Infelizmente, o ressurgimento de mercados criptográficos pouco regulamentados trouxe de volta os esquemas de Pump and Dump. A diferença é que, hoje, os corretores tradicionais foram substituídos por comunidades online e influenciadores do mundo dos jogos, e as ações de baixo valor foram substituídas por criptomoedas ou meme ou que seguem tendências. Por hoje é só.
Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Deixe também seu comentário sobre o que achou desse esquema de fraude do Lobo de Wall Street. Até a próxima!